Minha irmã, meu irmão, passado o ciclo do Natal do Senhor, retomamos o tempo comum ou tempo ordinário na liturgia da Igreja. Esta primeira etapa do tempo comum se estenderá até a terça-feira, véspera da quarta-feira de cinzas, quando a Igreja iniciará mais uma quaresma. A liturgia do tempo comum vai nos alimentar com a palavra do Senhor, a fim de nos fortalecer na vivência da fé em Jesus Cristo, nosso Senhor, e de nos preparar para dar testemunho da fé batismal. Viver como criaturas novas, lavados nas águas do batismo e ungidos pelo Espírito Santo. Somos todos chamados a levar ao mundo o bom perfume de Jesus Cristo, a iluminar com nossas atitudes caminhos novos para um mundo novo. Prepare-se agora para ouvir o texto sagrado de hoje e fique atento à palavra que será proclamada, mas antes suplique comigo. Trindade Santa, Pai, Filho e Espírito Santo, vós vos revelastes Deus da palavra, quisestes dialogar com a humanidade de modo especial por Jesus, o Verbo encarnado. Queremos escutar, acolher e meditar vossa palavra. Derramai em nós o espírito de amor. Concedei-nos um coração que escuta, pondera, discerne e escolhe, em conformidade com vossa santa vontade. Enchei-nos do ardor missionário para dar testemunho da luz, a verdadeira luz, Jesus Cristo, luz do mundo. Fazei de nós servidores do vosso reino e operários da fraternidade, e deixai a Senhora Auxiliadora nos acompanhar nos caminhos desta história, inspirando-nos o cuidado pela vida e a promoção da paz. Assim seja. Amém. Irmãos, vós ainda não resististes até ao sangue na vossa luta contra o pecado, e já esquecestes as palavras de encorajamento que vos foram dirigidas como a filhos. Meu filho, não desprezes a educação do Senhor. Não te desanimes quando Ele te repreende, pois o Senhor corrige a quem Ele ama e castiga a quem aceita como filho. É para a vossa educação que sofreis, e é como filhos que Deus vos trata. Pois qual é o filho a quem o pai não corrige? No momento mesmo, nenhuma correção parece alegrar, mas causa dor. Depois, porém, produz um fruto de paz e de justiça para aqueles que nela foram exercitados. Portanto, firmai as mãos cansadas e os joelhos enfraquecidos. Acertai os passos dos vossos pés, para que não se extravie o que é manco, mas antes seja curado. Procurai a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Cuidai para que ninguém abandone a graça de Deus, que nenhuma raiz venenosa cresça no meio de vós, tumultuando e contaminando a comunidade. Prezada irmã, prezado irmão, chegamos à quarta-feira da quarta semana do tempo comum. O texto da primeira leitura é tomado da carta aos Hebreus. O autor continua exortando os cristãos a perseverarem na fé e a enfrentarem as dificuldades com coragem. Depois de exortar os fiéis a seguir o exemplo de Cristo e a manterem-se firmes na corrida da fé, ele agora lida diretamente com a questão do sofrimento e da disciplina. O sofrimento, conforme o autor explica, não deve ser visto como um castigo de Deus, mas como um meio de amadurecimento e de formação espiritual. Os destinatários da carta enfrentam perseguições e dificuldades, e o autor os encoraja a entender essas provas como oportunidades para crescer na fé, assim como os filhos são corrigidos por seus pais. Os versículos 4 a 7 falam sobre o sofrimento, especialmente no que diz respeito à disciplina divina. O autor observa que, embora os cristãos estejam sofrendo,
eles não chegaram ainda ao ponto de lutar até o sangue, ou seja, suas provas ainda não são tão intensas quanto o sofrimento de Cristo, que morreu na cruz. Isso serve para encorajar os cristãos a suportarem as dificuldades com perseverança, lembrando-os de que o sofrimento faz parte da jornada cristã. Em seguida, o autor cita um provérbio do Antigo Testamento, tomado do capítulo 3, versículos 11 e 12 do livro de Provérbios, para ensinar que as dificuldades enfrentadas pelos cristãos são um sinal do amor de Deus. Deus disciplina aqueles que ama, como um pai disciplina seus filhos. Os versículos 11 a 15 falam sobre os frutos da disciplina ou da correção divina. O autor reconhece que no momento a correção é dolorosa e não é agradável, mas, a longo prazo, ela traz frutos de paz e justiça para aqueles que são treinados por ela. A disciplina de Deus, portanto, não é punitiva, mas corretiva e redentora. Ela visa o bem dos cristãos, permitindo-lhes crescer na santidade e alcançar a paz com Deus. No versículo 12, o autor exorta os cristãos a não desanimarem diante da correção divina, mas a se levantarem e seguirem em frente, fortalecendo as suas mãos enfraquecidas e os seus joelhos vacilantes. Por fim, nos versículos 14 e 15, o autor adverte os cristãos a viverem em paz uns com os outros e a buscarem a santidade, pois sem santidade ninguém verá o Senhor. Ele também alerta contra a amargura e a falta de perdão, que podem se espalhar como uma raiz de amargura e prejudicar a comunidade cristã. O autor exorta os cristãos a ficarem atentos para não se afastarem da graça de Deus, pois isso pode resultar em desvio da fé e de seu propósito redentor. Esses versículos abordam a questão do sofrimento e da correção divina. O sofrimento não é um castigo, mas uma ocasião para moldar os cristãos e transformá-los à imagem de Cristo. No mundo atual, muitos cristãos ainda enfrentam perseguições, dificuldades e sofrimentos, sejam por causa da fé ou por outras circunstâncias da vida. Esta passagem nos lembra que essas dificuldades não são sinais de que Deus nos abandonou, mas ao contrário, são formas pelas quais podemos nos disciplinar e nos preparar para uma vida de santidade. Oremos. Ó Divino Pai Eterno, tendo ouvido e meditado a palavra sagrada, concedei-nos dar testemunho da luz do vosso amado Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele que vive e reina convosco, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. E venha sobre você, minha irmã, sobre você, meu irmão, sobre sua família e sua comunidade, a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.